abrir comigo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 2. Eu quero estar lendo do versículo 1 ao versículo de número 11. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 11. Os irmãos encontraram? Amém? E a palavra do Senhor nos diz: Então orou Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus, trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Você pode tomar o seu assento. Eu peço o nosso irmão para poder me ajudar. Irmãos, eu louvo ao Senhor por esta oportunidade, como eu já disse. E nesta noite eu quero convidar você, que está, me vendo aqui, a adorar ao Senhor comigo. Porque nós sabemos que uma vez que entramos aqui neste lugar, não foi para adorar ao homem. Eu creio que você não está aqui nesta noite por causa de alguém. Eu creio que você não está aqui para reparar a roupa do irmão, para ver quem está mais bonito que o outro, para ver quem que está com o calçado mais bonito, quem que está com o cabelo mais bonito. Eu creio que você entrou aqui neste lugar hoje com um objetivo, e esse objetivo é adorar ao nome do Senhor. Nesta noite, eu sei que é dia das mães, mas eu não posso deixar de falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu creio que Deus, Ele tem uma palavra para mim e também para você nesta noite. Mas agora eu convido você a voltar os seus olhos para esta palavra. Porque muitas das vezes a gente entra no culto e diz que o Senhor não falou, que o Senhor não fez, que o culto não estava bom porque não estava do meu jeito. Mas nós não estamos aqui para adorar o homem. Nós estamos aqui para adorar aquele que está sentado sobre o trono. Então nesta noite eu te convido, meu irmão, a deixar os seus problemas lá fora, a deixar tudo que não convém lá fora, a se esvaziar de tudo aquilo que não te conecta à presença do Senhor. Porque uma vez que se você se ligar no trono da graça, Deus também vai falar com você. Você vai sentir a presença do Espírito Santo e vai sair daqui renovado. Porque ontem nós estivemos aqui no culto de Santa Ceia e nós podemos sentir a presença extraordinária do nosso Deus. E esse Deus é o mesmo, porque quem muda é o homem, meu irmão. Quem talvez
talvez vai mudar com você um homem, mas ele não. Ele permanece sendo quem ele é. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas ele continua assentado sobre o trono, regendo todo o universo. Então nesta noite, você está aqui nessa casa, adorando ao Rei da Glória. Você podia estar em qualquer outro lugar, mas não, você está aqui. Então adora a Ele, meu irmão, e não fique preocupado, porque nós estamos adorando aqui na terra, mas chegará um momento em que a igreja adorará ao Senhor na glória e para toda a eternidade. E essa palavra em que lemos, a Bíblia vai nos dizer que esse cântico, o cântico de Ana, quase no início do primeiro capítulo de 1 Samuel, ele deve também ser comparado ao cântico de Davi, escrito quase no final de 2 Samuel. E também ao cântico de Ana, ao cântico de Maria, que está em Lucas capítulo 1, versículo 46 ao 55. E esses cânticos, eles vão nos falar da misericórdia do Senhor com o seu povo, vão nos falar da vitória de Deus sobre o inimigo, e também vão nos falar da maravilhosa graça do Senhor em mudar alguns projetos, em mudar a trajetória para cumprir o que lhe apraz e para cumprir os seus projetos. Porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai nos dizer no capítulo de número 1 que havia uma mulher em Ramá por nome Ana. E a Bíblia vai dizer que Ana, ela tinha um sério problema, porque ela era estéril. E aqui eu sei que é um grande privilégio para quem é mãe poder gerar, porque poder gerar é algo extraordinário, é somente Deus para explicar. Então uma mulher que pode gerar, ela se alegra. Uma mulher que tem um filho nos braços, até diz, olha, é o meu coração fora do peito. E Ana não tinha esse privilégio, igreja. E naquela época, por Ana não poder gerar, Ana, ela era desprezada pela sociedade. Ana, ela era vista como uma mulher desprezada, que não tinha valor diante da sociedade. Hoje, uma mulher que não pode gerar é muito triste também. Uma mulher que não pode ter o privilégio de ser chamada de mãe, uma mulher que não pode ter o privilégio de carregar seus filhos no colo, de ser abraçada, de ser chamada de mamãe. Então isso era muito triste para Ana, porque ela tinha o desejo de gerar. Ela tinha o desejo, irmão Aleph, de poder carregar o filho nos braços. Só que Deus não permitiu. A Bíblia vai dizer que o que impossibilitou Ana de gerar foi que o Senhor havia cerrado a madre de Ana. E agora quem olha para essa história pode até dizer, nossa, mas como o Senhor foi cruel com Ana. Nossa, mas como o Senhor se esqueceu de Ana. Por que Deus fez isso com Ana? Naquela época a mulher não poder gerar, e Deus ainda vai lá e coloca Ana como uma estéril. Só que aqui, meus irmãos, eu louvo ao Senhor, porque a Bíblia vai dizer que enquanto Penina, que era a segunda mulher de Eucana, sua adversária, afrontava Ana, enquanto Penina se levantava contra Ana, enquanto Penina, igreja, olhava para Ana e descredibilizava a história de Ana, enquanto Penina desestabilizava Ana, o Senhor Jesus Cristo já tinha se colocado de pé em favor daquela mulher.
enquanto estavam decretando infertilidade sobre Ana, enquanto estavam olhando para Ana dizendo: você não pode gerar, você não pode ter filho, você não pode cumprir o chamado, você não vai ser usado na obra de Deus, você não vai chegar onde o Senhor se falou que vai chegar. É como se eu pudesse ver Deus se levantando do trono, se colocando de pé ao favor daquela mulher e dizendo: peraí, quem disse que ela não vai gerar? Quem disse que não vai ter filho? Não é porque está cerrado que eu esqueci da promessa. Não é porque está demorando que eu esqueci da promessa. Não é porque apontaram o dedo para você que ele se esqueceu do que te prometeu, igreja. Se ele prometeu, fica tranquilo. Se ele prometeu, deixa com ele. Porque Ana não tinha pegado Samuel ainda no colo. Ana não tinha carregado Samuel no colo. Mas Samuel já estava decretado no mundo espiritual. Enquanto Ana não vivia a promessa materializada, Ana estava crendo e dizendo: estão dizendo que não vou gerar, mas eu vou gerar. Estão dizendo que não vou viver o propósito, mas eu vou viver. Estão dizendo que não tenho capacidade, e não tenho mesmo, mas eu sirvo a um Deus que me capacita, que me usa. Quem sabe Ana poderia ter se esquecido do que o Senhor havia prometido para ela. Quem sabe Ana podia ter olhado para o que Penina estava dizendo e pensado consigo: realmente não tem como eu gerar, realmente não tem como eu ter um filho, eu vou ser desprezada para todo sempre. E quem sabe, igreja, o adversário orou para a tua história. Quem sabe Satanás se levantou contra a tua vida, apontou o dedo na sua cara e disse: para hoje, desiste agora. Não vale a pena continuar sonhando, não vale a pena tentar alcançar os objetivos, não vale a pena você querer gerar. Quem sabe o adversário olhou para você e disse: olha para você, olha onde você quer chegar, você não vai conseguir viver o projeto. Mas o Senhor está dizendo aqui nesta noite: não foi o adversário que fez promessa, não foi ele que determinou que ia cumprir a promessa. Então fica tranquilo, fica sossegado, meu irmão, porque enquanto você descansa, ele continua trabalhando. Enquanto você entrega para ele, ele faz. Enquanto você confia, ele vai mudando o cenário, o ambiente. Enquanto você entrega para ele, ele está dizendo aqui nesta noite: eu me responsabilizo pela tua história, mas eu preciso que primeiro você entrega para mim. Eu preciso primeiro que você confie no que eu te prometi. E quem sabe você está como Ana nesta noite, não pode gerar. E quem sabe você questiona com o Senhor dizendo: por que Deus? Por que eu? Por que comigo? Por que com a minha história? Por que o Senhor não entregou o que eu orei? Por que o Senhor não fez ainda o que eu tenho orado, o que eu tenho pedido? E o Senhor nesta noite está dizendo: há momentos que eu vou travar, há momentos que eu vou cerrar, madre, há momentos que você vai olhar e vai achar que só tem porta fechada, há momentos que você vai bater e a porta não vai abrir.
E talvez você vai achar que Ele se esqueceu de você. Mas Deus nessa noite está dizendo: eu não te esqueci. Você está gerando um milagre. Não é porque você ainda não viveu, não é porque ainda não carregou nos braços, que você não está vivendo um milagre. Porque Ana, quem sabe, pensou que não ia viver milagre. Mas Deus estava forjando o caráter daquela mulher. Enquanto Deus não entrega o que você pede, enquanto que Deus não cumpre a obra por completo, permaneça. Porque esse processo que você está passando hoje é somente Deus forjando o teu caráter. É somente Deus te preparando. Porque não tem como viver promessa sem estar preparado. Porque muita gente quer viver o que não é para viver no momento. Muita gente quer que Deus entregue agora, e Deus está dizendo: ainda não é a hora. Porque eu estou forjando você. Porque enquanto Deus Ele forja você, enquanto Deus Ele forja o seu caráter, Ele vai te aperfeiçoando. Porque quem sabe se Ana tem Samuel fora da hora, quem sabe ela não ia valorizar, quem sabe ela não ia cumprir o que ela prometeu, quem sabe ela não ia viver por completo o que Deus tinha sobre a vida dela. Mas Deus trava algumas coisas. E a Bíblia vai dizer que Ana agora começa a chorar. E a Bíblia vai dizer que uma vez ao ano, todos os anos, eles subiam até o templo em Siló para sacrificarem ao Senhor. E todos os anos, Eucana dava uma porção para Penina e seus filhos, e dava também uma porção excelente para Ana. E a Bíblia vai dizer porque ele amava Ana. Só que Ana estava com a alma amargurada, estava depressiva com a situação que ela estava vivendo. E a Bíblia vai dizer que Ana chorava, se entristecia. E aqui, irmãos, eu vejo algo muito lindo da parte de Deus. Porque Eucana, ele podia ter abandonado Ana. Eucana podia ter se esquecido de Ana. Ele podia ter olhado para Ana e ter dito para ela: olha, Ana, você não pode me dar um filho, e eu preciso ter uma descendência, e você não é capaz de fazer isso. Mas não, a Bíblia vai dizer que ele amava Ana, e ainda dava uma porção a mais para ela sacrificar ao Senhor. E sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo o cuidado de Deus com a minha vida e com a sua vida. Sabe por quê? Eu e você não éramos nada, e nós ainda não somos nada. Nós estávamos condenados a viver longe da presença do Pai. Nós estávamos condenados a viver uma eternidade sem a presença do Espírito Santo. Nós estávamos condenados a viver uma vida sem Cristo. Ele olhou para mim, olhou para a irmã Cida, olhou para os jovens, olhou para nós e disse: é verdade, não tem condição de dar fruto, não tem condição de gerar rebacantarai, não tem condição de cumprir o chamado. Mas ele olhou para mim, olhou para você, sendo nós ainda pecadores, e disse: vai lá, meu filho, vai lá e se entrega por esta humanidade, porque eu vou mostrar um amor incondicional. Eu vou pegar eles, eu sei que não tem muita coisa, mas eu vejo propósito, eu vejo condição de gerar, eu vejo condição de dar fruto. Oh, aleluia! Ele olhou para mim, olhou para você e disse: é pequeno, mas serve para o projeto. É pequeno, mas vai gerar. É pequeno, mas vai dar fruto. Porque para ele, meu irmão, não tem vaso que não tem utilidade. Para ele não tem vaso para ser jogado
jogado fora. Quem sabe você entrou aqui nessa noite achando que Deus não ia realizar mais, achando que Deus se esqueceu de você. Mas Deus está dizendo: pode ser pequeno, pode ninguém estar te vendo, pode a sociedade te desprezar. Ah, meu irmão, mas Ele olhou para você e disse: vai produzir fruto, vai gerar. Quem está olhando de fora nem está entendendo nada, e Ele está dizendo: para minha obra ninguém precisa entender nada, porque a obra é minha, faço como eu quero, eu uso quem eu quero, levanto quem eu quero, mas tem um negócio também: eu abato quem eu quero, coloco lá no pó, mas se eu quiser levantar, sai de baixo, Satanás. Não tem inferno nesta terra que possa impedir o projeto de Deus de se cumprir sobre a tua história. Porque Ana agora, ela vai para o templo chorando. E aqui Ana entra no templo, ninguém vê, quem sabe, ela entrando lá no templo. Ana vai se ajoelhar lá dentro do templo, e Ana vai rasgar o coração dela diante da presença do Senhor. E Ana vai dizer: Senhor dos exércitos, se tu benignamente atentares para a tua serva e me deres um filho, um varão, eu prometo, Senhor, eu vou devolver ele, eu vou entregar ele na tua obra, para que ele viva todos os dias dele na tua obra. E sabe o que eu acho lindo aqui, igreja? Ana estava demonstrando um ato de relacionamento. E sabe o que o Senhor quer dizer para nós aqui nesta noite? Às vezes você tem orado ao Senhor, pedido algo a Ele, mas não tem firmeza naquilo que você pede, não tem convicção naquilo que você está pedindo a Ele. E o Senhor nessa noite está dizendo para nós: peça, mas peça com convicção. Porque Ana não entrou pensando que ia orar, Ana não entrou duvidando no que ia pedir, não. Ela foi com certeza: Senhor, eu quero um filho, mas eu quero um varão. E você? Como você tem orado ao Senhor? Tem pedido com convicção? Você tem crido naquilo que tem clamado ao Senhor? Porque às vezes nós entramos diante da presença de Deus, dizendo: Senhor, eu queria que o Senhor cumprisse isso, eu queria que o Senhor fizesse isso. Mas acaba de levantar da oração e começa a dizer: será que Deus vai fazer? Será que Deus vai cumprir? Será que realmente Ele tem poder para fazer? E Deus nesta noite está dizendo: eu sou o mesmo Deus de milagres, mas eu preciso que você comece a ter convicção. Eu preciso que você creia naquilo que está pedindo, porque o poder dele não é limitado, igreja. Ele faz o que nós não pedimos, Ele faz além do que nós pedimos ou pensamos. Então entra na presença dele, mas entra crendo da vitória, entra crendo no milagre, entra crendo no poder do Deus a quem você serve. Não vai orar achando que Deus pode ou não pode. Ele pode todas as coisas, Ele governa tudo que existe. E você acha mesmo que Ele não tem poder para realizar na tua história? Se você está aqui hoje, não é porque você é forte. Se você está aqui hoje, não é porque você tem saúde, mas é porque a presença dele te sustentou, é porque ele te colocou de pé. Então entra crendo no Deus a quem você serve.
intimidade, meu irmão. Porque Ana, ela entra diante da presença do Senhor. Ana não vai procurar recurso em homem nenhum. Ana não vai procurar recurso em médico. Ana não vai procurar recurso no sacerdote. Ana não vai procurar recurso em quem não conhecia da história dela. Ana, ela vai em quem podia resolver o problema. Ana, ela entra diante da presença daquele que pode todas as coisas. E sabe o que o Senhor tem para nos dizer com isso? É que aprenda a abrir a tua boca para quem sabe resolver o problema. Porque tem muito milagre que você ainda não viveu. Tem muita promessa que ainda não cumpriu. Porque você não está sabendo pedir para a pessoa certa. Conta para todo mundo. Todo mundo sabe da tua história. Todo mundo sabe pelo que você passa. Mas não tem intimidade com quem pode resolver a situação. Não busca quem pode fazer milagre. Ei, meu irmão, começa a fechar a tua boca para quem não conhece a tua história e rasga o teu coração na presença do Todo-Poderoso. Começa a contar para Ele, meu irmão. Começa a falar com Ele, porque nesta noite Deus está dizendo: eu quero ter intimidade. Mas para ter intimidade, para ter relacionamento, é preciso você conhecer. É preciso você mergulhar. É preciso você experimentar. Então não tem como viver extraordinário de Deus se você não tem intimidade. Não tem como ir no profundo com Deus se você não tem intimidade. Porque às vezes, irmãos, a gente fala para todo mundo. A irmã do ciclo de oração sabe o meu problema. O jovem sabe o meu problema. As crianças também sabem do meu problema. Os pastores sabem do meu problema. E o médico dos médicos sabe do seu problema? Ele sabe da sua dor. E quem sabe você enche o seu peito e diz: é claro que ele sabe. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas Ele nesta noite está dizendo: pois é, então como você ainda não recebeu o seu milagre? O seu milagre não está na mão do homem. O seu milagre não está na mão do seu irmão. O seu milagre está na mão do Senhor. Então começa a ter intimidade com Ele. Começa a ter relacionamento com Ele. Porque Ana, ela entra diante da presença do Senhor, entendendo a quem ela estava pedindo, entendendo a quem ela estava buscando. E nesta noite, o Senhor, Ele te chama a ter uma vida de intimidade. Quer ir aonde ninguém foi? Quer viver o que ninguém viveu? Quer experimentar o que ninguém experimentou? Então entra para o quarto da intimidade. Começa a dobrar esse joelho teu. Começa a abrir essa boca santa sua. Porque essa boca não foi para ficar falando mal do irmão. Essa boca foi para adorar o Deus da glória. Essa boca foi para exaltar o Senhor dos exércitos. Então começa a dobrar esse joelho. Coloca a tua boca no pó. E aí sim, meu irmão, você vai ver o que é viver milagre. Você vai ver o que é ter a mão do Senhor pairando sobre a tua vida. Você vai andar e vai dizer: mas meu Deus, o que está acontecendo? Mas Jesus, como que essa porta abriu? Mas como que esse negócio aconteceu? E Ele vai dizer para você: é porque valorizou a minha presença. É porque entendeu o valor da intimidade. Então quer viver milagre? Vai para o quarto da intimidade. Porque Ana foi orar onde ninguém estava vendo ela. Muita gente quer orar para todo mundo ver. E o Senhor não quer isso, igreja. O Senhor quer ter relacionamento, intimidade.
Entenda, há coisas que não são para o homem fazer. Há coisas que somente Deus pode fazer e realizar. Então, entrega para Ele, confia nele, porque a Bíblia vai dizer que agora Ana, ela está ali chorando, não tinha nem palavras para falar, com o seu coração dilacerado. E a Bíblia vai dizer que agora o sacerdote Eli chega para ela e diz: mulher, você está embriagada, aparta de ti este vinho. Ela olha para Eli e diz: não, Senhor meu, eu não estou embriagada, mas eu estou aqui, angustiada de espírito. Porque muito fácil é alguém olhar para você e criticar. Muito fácil é alguém olhar para a tua estrutura e dizer: ah, mas ele não é capaz de vencer isso. Ah, mas ele é muito fraco para não poder vencer essa situação. Mas só sabe da tua história quem conhece você de dentro para fora e de fora para dentro. Às vezes você olha para alguém e não sabe pelo que ele passa. Às vezes você olha para alguém e diz: nossa, mas como ele é forte, como ela está conseguindo vencer a luta, como ela está conseguindo vencer a batalha. E você olha para ele e chega pertinho dele, você vai ver ele adorando ao Senhor, dizendo: Senhor, eu não posso. Ah, Espírito Santo, eu não sou nada, Espírito Santo. Ah, Jesus, se não for a tua presença comigo, eu não posso. Se não for o teu Espírito Santo comigo, eu não consigo. Sabe o que é isso? É servo que entende dependência. Ei, meu irmão, começa a reconhecer a dependência que você tem. Você não precisa de ser super-homem, você não precisa de ser uma super-mulher, achar que aguenta tudo, achar que é forte demais. Não, o Senhor nesta noite está dizendo: ei, você não precisa de ser forte o tempo todo. Quando você se sentir fraco, saiba que você tem um amigo, saiba que você tem um pai. E este pai, se for preciso, te carrega no colo. Este pai, ele abraça você. Este pai pega na tua mão. Este pai não desiste da obra que tem sobre a tua vida. Então entrega a tua vida para ele. Reconheça a dependência diante dele. Porque agora Ana, ela reconhece ao Senhor como Todo-Poderoso. O sacerdote entende o propósito de Ana e diz: olha, vá em paz, e que o Senhor lhe conceda a sua petição, que o Senhor venha cumprir aquilo que você tem pedido a Ele. E a Bíblia vai dizer que agora Ana, ela sai da presença do Senhor e volta para a festa. Mas Ana, ela não vai se levantar dali chorando. Ana não se levanta dali com o mesmo semblante. Ana não vai voltar chorando para a festa. Ana não vai voltar desesperada para a festa. Sabe por quê? Uma vez que você entrega o controle para quem pode ter o controle da tua história, você não vai mais preocupar o teu coração. Uma vez que você entende quem é que pode comandar a tua história, você não vai ficar chorando pelos cantos. Porque agora Ana se levanta dali, crendo na vitória. E você e eu, o que nós temos feito? Nós temos crido da vitória? Porque Ana se levanta dali com um semblante diferente. Porque agora ela entendeu que com a força dela não ia dar certo, com o jeito dela não ia dar certo, da forma dela não ia dar certo. Agora ela entendeu
que não era do jeito dela, não era como ela queria, mas era do jeito do Senhor. E o Senhor está dizendo: para minha obra ser completa na tua vida, eu não preciso de você dar jeitinho. Eu não preciso que você venha dar jeitinho para cumprir o que eu te prometi. Eu não preciso que você coloque a tua mão onde eu já coloquei a minha. Porque muitas das vezes Deus está para entregar o milagre, mas a gente vai lá e diz: vou dar uma ajudinha para o Senhor. Eu vou dar um jeitinho, Jesus, para agilizar. E o Senhor está dizendo aqui nesta noite: eu não preciso de jeitinho. Eu não preciso da sua mão para fazer. Eu preciso da sua obediência. Eu preciso da sua entrega. Eu preciso que você confie em mim e também confie no processo. Porque agora a Ana, ela se levanta dali com o coração alegre. Já viu um crente que é cheio da presença do Senhor? Ele pode estar passando pelo vendaval mais difícil da vida dele, mas você pergunta para ele, olha para ele e diz: meu irmão, vai tudo bem? Como que está a sua jornada? Está difícil a luta? Ele olha para você e diz: vai tudo bem. Você olha para a irmã e diz: irmã, vai tudo bem? Sabendo pelo que ela está passando, e ela olha para você e diz: vai tudo bem. Não é que vai tudo bem, meu irmão, mas é porque entregou o controle para quem tem a direção correta para a embarcação passar. Enquanto você não entregar o controle para ele, realmente não vai acontecer. Enquanto você não entregar o controle para ele, realmente não vai se cumprir. Realmente não vai acontecer. Mas a partir do momento em que você disser para ele: Senhor, a partir de hoje, o controle não é mais meu. Senhor, a partir de hoje, não é mais do meu jeito. Jesus, a partir de hoje não é mais como eu quero. Vai ser do teu jeito. Vai ser como o Senhor quer. Eu posso até não entender os propósitos do Senhor, mas eu vou confiar nesse negócio. E o Senhor está dizendo: aí sim, é desse jeito mesmo que eu quero. Porque a partir do momento que você entregou o controle para Ele, meu irmão, porque se Ele está no barco da tua história, como Ele estava no barco da história de Ana, pode vir a tempestade, pode vir a luta, pode se levantar a maré forte, mas você vai ver o cuidado de Deus sobre a tua história e poderá dizer: louvado seja Deus, porque o controle está na mão de quem sabe resolver a situação. Ei, para de querer resolver sozinho. Para de querer chegar sozinho. Para de achar que você consegue sozinho, meu irmão. Entrega para Ele o controle da tua história. Entrega para Ele o controle da sua vida. Porque quando você entregar, Ele vai cuidar, Ele vai cumprir, Ele vai zelar sobre a tua história. Porque a Bíblia vai dizer que então Eucana conheceu a Ana. E 9 meses depois, Ana estava dando à luz ao seu filho. Você ainda crê que Deus realiza milagres? Você ainda crê que o nosso Deus é o Deus do sobrenatural? Você ainda crê que Deus ainda cumpre promessa? Você ainda crê que Deus faz o impossível na vida daquele que crê? Então, meu irmão, começa a colocar a tua vida de intimidade em prática. Porque uma coisa que eu gosto sempre de dizer é que se nós queremos que Deus Ele age em nosso favor, nós precisamos começar a agir aqui na terra. Porque para você ver a ação de Deus cumprir na tua vida, você precisa começar a ter ação aqui. Então
quer ver o poder de Deus se manifestar? Tenha ação. Quer ver a glória de Deus descer? Tenha ação. Quer ver as comportas do céu se abrirem na tua vida? Começa a ter ação. Porque enquanto você começa a agir aqui na terra, meu irmão, o céu começa a se movimentar também. Enquanto você começa a adorar aqui embaixo, o céu começa também a se movimentar. E o Senhor vai poder olhar para a Assembleia de Deus em Ibatiba e dizer: peraí, tem um negócio diferente acontecendo ali naquele meio. Peraí, tem um avivamento, tem um povo me buscando, me clamando com glória a Deus, com aleluia. Mas eu vou descer lá, eu vou descer lá e vou derramar da minha glória. Então quer ver Deus agindo aqui? Começa a ter ação aí. Quer ver Deus entrar na tua casa? Começa a agir. Quer ver Deus fazer um reboliço na tua família? Começa a agir. Quer ver o sobrenatural de Deus? Começa a agir. Porque você verá o cuidado de Deus sobre a tua história. Porque agora Ana está com Samuel nos braços. E ela disse: olha, o nome dele vai ser Samuel, porque eu tenho pedido ao Senhor. E no final do capítulo 1, Ana vai dizer: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição. E a Bíblia vai dizer que no capítulo de número 2, Ana, ela ora ao Senhor, e agora ela começa a cantar. Ela entoa um cântico ao Senhor, e ela começa a dizer: olha, não há Deus como o Senhor, porque não existe outro Deus fora de ti. Não há também ninguém que se compare ao Senhor. O Senhor é como a rocha. Ana aqui estava entendendo que as pessoas podiam ir e vir, as circunstâncias podiam mudar, as lutas podiam chegar na casa dela, mas ela entendeu que o Senhor não é como o homem. O homem pode mudar, o homem pode até errar, mas o Senhor não. O Senhor é imutável, Ele é incomparável, Ele é inigualável. Ninguém se compara a Ele, ninguém é como Ele, ninguém chega aos pés do nosso Deus. A Bíblia vai nos dizer que não há Deus como Ele é. Então Ana, ela confia no cuidado do Senhor. E ela diz: olha, Deus é como uma rocha. E firme é, meu irmão, aquele que confia no Senhor como uma rocha. Porque quem tem o Senhor como fortaleza, quem tem o Senhor como rocha, o vento pode vir, a tempestade pode vir, mas quando o Senhor, Ele é a rocha da tua história, vai vir o vento, mas vai bater na rocha e não vai surtir efeito na tua vida. Vai vir as lutas, vai bater na rocha e não vai surtir efeito na tua história. É assim que Deus faz na vida daquele que crê. O Senhor é aquele que é a nossa fortaleza. Ele é aquele que firma os nossos passos e nos dá condição de seguir adiante. E Ana, ela continua louvando ao Senhor, entoando e glorificando ao nome do Senhor. E o que eu acho lindo é que Ana vai dizer: olha, o Senhor é um Deus poderoso. O Senhor abate e exalta. O Senhor coloca lá embaixo, mas também faz assentar entre os príncipes. O Senhor faz o que quer e como quer. E sabe o que eu vejo aqui? É porque, quem sabe, Penina ali se levantou contra Ana de diversas formas. Mas agora a própria Penina estava vendo com os próprios olhos dela a história de Ana ser mudada.
Porque quando o Senhor ele entra com providência, quando Deus ele se levanta do trono para agir na vida de alguém, ele muda cenário e ambiente. E não muda cenário e ambiente para que o cenário e o ambiente sejam feitos que ele se agrade, mas não, ele faz com que o cenário e o ambiente se ajuste dentro da sua vontade. Quem sabe você agora está como Ana, vivendo o milagre de Deus sobre a tua história, e agora você pode abrir a sua boca e dizer: realmente não há Deus como o Senhor. Tu és a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza, não há Deus como o Senhor. Ei, meu irmão, fique tranquilo enquanto estão se levantando contra você. Fica tranquilo. Se alguém está falando mal de você, se alguém está apontando o dedo para você, se alguém está levantando alguma coisa contra a tua vida, se alguém não gosta de você, fica tranquilo. Sabe por quê? Ana entendeu que quem cuidava e executava a suprema justiça não era ela, mas era o Senhor. E o mesmo Deus que cumpriu justiça na vida de Ana é o mesmo Deus que se faz presente hoje aqui e pode entrar na tua vida, na tua causa e cumprir o que você acha que não tem mais jeito. Tem poder para fazer o que você acha que não tem mais jeito de ser realizado. Porque Ana, ela viveu o milagre dela. E a Bíblia vai dizer que Ana foi tão abençoada que ela não teve só Samuel, mas teve mais 6 filhos. E sabe o que isso significa? Que quando Deus ele quer abençoar alguém, não tem ninguém que possa impedir que as comportas do céu se abram e que a bênção do Senhor se derrame. Ah, meu irmão, quando Deus começar a cumprir o que Ele tem na tua história, quando Deus começar a cumprir o que Ele tem na sua vida, até você mesmo vai se surpreender com o que Ele vai entregar na tua mão. Porque quando Deus começar a fazer, quando Deus começar a realizar, Ele vai mostrar que Ele faz muito além do que você pensa, do que você imagina e do que você acha que é possível de acontecer. E entenda mais uma coisa: o Senhor, Ele foi fiel na vida de Ana, cumpriu tudo o que Ele prometeu. Mas Ana também foi fiel ao Senhor e cumpriu tudo o que ela prometeu diante de Deus. Nesta noite, o Senhor nos convida a sermos crentes convictos para pedir, mas sermos crentes também responsáveis pelo que estamos pedindo. Ei, meu irmão, seja fiel na hora de pedir ao Senhor, mas seja fiel também na hora de cumprir o que você pediu a Deus. Seja fiel para pedir, mas seja fiel também para cumprir o que você prometeu diante de Deus. Porque Ele jamais vai deixar de cumprir o que Ele prometeu. Mas Ele requer de mim e requer de você compromisso com o que nós estamos orando e colocando diante dEle. Se você prometeu algo diante de Deus, ei, cumpra. Não fuja daquilo que você colocou no seu coração para cumprir diante do Senhor. Porque o mesmo Deus que coloca lá em cima, o mesmo Deus que cumpre, o mesmo Deus que vê todas as coisas, é o mesmo Deus de justiça para realizar todas as coisas. Então confie no Senhor, confie nos propósitos de Deus e creia que como Ele agiu na vida de Ana e fez o sobrenatural, Ele é fiel também para cumprir na tua história. E nesta noite eu convido você a se colocar de pé. Quero orar por você. E com isso eu também agradeço aqui a minha oportunidade. E que o Senhor possa continuar abençoando a igreja a cada dia mais.